Salmo 126 diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilos ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Palavra de Deus ao nosso coração. Esse belíssimo salmo de apenas 6 versículos, mas embora um salmo tão breve, um salmo tão rico, tanto historicamente quanto espiritualmente para a nossa vida. Esse salmo, preste atenção, porque é muito importante para que você compreenda por que ele foi escrito e como que tudo isso se aplica à nossa vida. Como falei hoje de manhã, quando você lê um texto bíblico, é muito importante que, se possível, você compreenda o porquê que aquele texto foi escrito. E todo texto da Bíblia, todo texto das Escrituras, cada livro, cada capítulo, cada versículo, foi escrito com um propósito. Mesmo que a gente não compreenda o propósito de cada versículo da Bíblia, mas se está ali, é porque foi inspirado pelo Espírito Santo e aquele texto tem um propósito. Este salmo, que na verdade é um cântico, porque os salmos eram músicas, eram cânticos, eram cantados. Este cântico, composto pelos hebreus, especificamente pelos judeus, que haviam retornado do cativeiro babilônico, após mais de 70 anos de cativeiro. Você sabe que Israel, ele tinha 12 tribos, e das 12 tribos de Israel, sobrou apenas a tribo de Judá, de onde nasceu Jesus. E quando sobrou somente a tribo de Judá, as outras 10 tribos e meia, sobrou só Judá e meia tribo de Benjamim, o reino do sul, a dinastia de Davi, genealogia de Jesus. Ano 586, Jerusalém sofre um terceiro cerco dos babilônicos, e nesse terceiro cerco, o Nabucodonosor, ele destrói a cidade, destrói os muros, destrói o templo, mata mulheres, idosos, crianças, famílias. Os mais fortes, os mais nobres, os mais capazes dos judeus são levados para a Babilônia. E em cumprimento à profecia de Jeremias, os judeus ficam por 70 anos na Babilônia. E então eles retornam em cumprimento a esta profecia, que o cativeiro duraria 70 anos. E Deus estava disciplinando o seu povo com esse cativeiro. Porque quando você vê a história de Israel, você vai ver que Israel tinha uma tendência à idolatria. Israel tinha uma tendência a adorar outros deuses. Israel sempre estava caindo neste pecado de adorar outros deuses, de fazer imagens de escultura e adorar essas imagens, deuses pagãos. Então Deus proveu o meio de disciplinar o seu povo através do cativeiro. Isso realmente deu resultado, porque, pelo que sabemos, nunca mais o povo judeu se curvou perante outros deuses. Embora tivessem cometido outros pecados, falando da nação, mas o pecado da idolatria o judeu nunca mais cometeu, até os dias de Jesus. A idolatria deles era outra, mas vamos deixar isso para lá. Vamos ficar aqui na história do Salmo 126. Então acontece que, quando esses judeus começaram a retornar, eles começaram a reconstruir a cidade de Jerusalém. Primeiro eles reconstruíram o templo sob o comando de Zorobabel. Depois veio o Esdras trazendo um avivamento espiritual pela pregação da palavra. Depois veio Neemias para a reconstrução dos muros. Então, com o passar do tempo, das décadas, depois de 70 anos de cativeiro, os judeus eles foram reconstruindo a cidade, reconstruindo o orgulho nacional, reconstruindo a vida espiritual da nação.
Só que acontece que em algum momento desta restauração de Jerusalém, do templo, o local do culto, dos muros da cidade, da vida espiritual da nação, do culto a Deus no templo, em algum momento dessa restauração aconteceu alguma coisa que abateu o povo judeu, aquele povo do pós-exílio. Alguma coisa aconteceu que estava trazendo tristeza, preocupação, desânimo, medo, vergonha, insegurança, talvez pânico, pavor, não sabemos o que é. Como que a gente pode inferir a respeito disso? Pelo que o salmista nos diz no versículo 4, veja aí o que está escrito no versículo 4. Ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte. Ele diz, restaura a nossa sorte. Olha, quem faz esta oração para Deus é porque alguma coisa não está boa, você concorda comigo? Quem faz esta oração para Deus, Senhor, restaura a nossa sorte, restaura a nossa situação, restaura as circunstâncias presentes da nossa vida. Quem está pedindo restauração para Deus é porque alguma coisa não está bem, alguma coisa está fora do lugar, você concorda comigo? Então esse salmo, ele foi escrito com o objetivo de animar, de encorajar, de colocar para cima, de animar a fé daqueles judeus que haviam voltado do cativeiro babilônico para reconstruir as suas vidas, reconstruir Jerusalém, mas alguma coisa que nós não sabemos o que é, talvez na reconstrução do templo, que a gente sabe que ficou paralisado por 16 anos, o templo que Salomão havia feito foi destruído por Nabucodonosor, e quando eles retornam para reconstruir o templo, o local, o centro da adoração judaica, o templo fica paralisado, a reconstrução por 16 anos, é por isso que Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias, Ageu e Zacarias, que são dois dos 12 profetas menores, cujos livros estão aí na sua Bíblia no Antigo Testamento. Deus levanta esses profetas, nos dias de Esdras, nos dias de Zorobabel, melhor dizendo, para que os judeus retomassem a construção. Por 16 anos ficou paralisado, aquilo entristeceu o coração de Deus. Por isso que o profeta Ageu fala o seguinte: olha, vocês estão aí preocupados com as casas de vocês, e minha casa está abandonada. Teria sido esse o problema? Não sabemos, porque eles deixaram de prosperar, deixaram de ser abençoados, porque colocaram Deus em segundo plano. Ou quem sabe, as lutas que Neemias enfrentou, depois de alguns anos, na reconstrução dos muros da cidade, a gente sabe que os samaritanos, Tobias, Sambalate, fizeram de tudo para enganar Neemias, falaram mentiras, muitos fake news nos dias de Neemias, para amedrontá-lo, para fazer com que a obra dos muros fossem paralisadas. Não sabemos exatamente o que estava acontecendo, o fato é que alguma coisa estava trazendo dor, sofrimento, talvez desespero, desesperança para aquele povo. Então esse salmo foi escrito para avivar, para animar a esperança e a fé daqueles judeus. É por isso que você encontra no meio do salmo esta oração: Senhor, restaura a nossa sorte. O tema dessa mensagem, que tem duas partes, a primeira parte foi pregada de manhã, é avançando em meio à crise. Uma crise estava instalada nos dias do autor desse salmo, e eles precisavam avançar, eles precisavam seguir adiante. A gente pode fazer um paralelo perfeito com o que nós estamos vivendo. Depois de um ano de pandemia que atingiu o mundo inteiro, o nosso país e a nossa vida, a vida de todos nós foi afetada. Estava tudo transcorrendo normalmente, muita coisa boa acontecendo no nosso país, e de repente vem uma pandemia. A nossa vida foi modificada em muitos aspectos.
a nossa vida social, relacional, a vida financeira de muitas pessoas enfrentou problemas, os que têm negócio próprio enfrentaram muitos desafios, e a maior das perdas que foi a perda de pessoas que amamos. Essas perdas são irreparáveis, incomparáveis. Então a pandemia, ela veio trazer tudo isso para a gente. Por isso que muitas pessoas estão orando hoje para Deus, e talvez você seja uma dessas pessoas, talvez você que está aí na tua casa, seja uma dessas pessoas, que está orando: Senhor, restaura a minha sorte, restaura a minha vida, restaura o meu casamento, restaura os meus negócios, restaura os meus sonhos, restaura os meus projetos, restaura o meu casamento, restaura a minha saúde, restaura as minhas emoções, restaura, Senhor, a minha vida contigo, o meu relacionamento com o Senhor. Esta é a oração que muitas pessoas têm feito, mas nós precisamos seguir, precisamos ir adiante, precisamos avançar em meio à crise, e nós aprendemos no Salmo 126, como que nós temos que fazer isso, e a primeira coisa que o salmista fala, é que nós temos que trazer à memória o que nos traz esperança. Foi o que eu preguei hoje de manhã, fiquei quase uma hora falando sobre isso, só sobre isso essa manhã, baseado nos 3 primeiros versículos desse salmo. Olha o que ele diz, eu vou apenas dar uma pincelada, porque eu já preguei isso de manhã, depois você vê lá, a mensagem está gravada. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, olha, a primeira coisa que ele fala, ele se lembra que foi Deus que restaurou a sorte de Jerusalém, foi Deus que usou o rei Ciro, persa, que autorizou a volta dos judeus, foi Deus que abençoou a reconstrução de Jerusalém. Tudo de bom que havia acontecido no passado com o povo hebreu e com o povo judeu, era Deus que tinha operado, foi Deus que restaurou. E depois ele fala dos sentimentos que eles sentiram, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Ele fala dos sentimentos de alegria, de intensa emoção, e ele não tem palavras para descrever, quando ele lembra, quando ele memoriza, quando ele chama à memória os sentimentos vividos, e ele revive aqueles sentimentos maravilhosos, e ele diz: ficamos como quem sonha. Ele traz à memória o que pode lhe trazer a esperança. E depois ele fala de como eles serviram de testemunho para outras nações, e ele diz: então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor, o Deus Jeová, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ele lembra do que Deus havia feito por eles, ele lembra dos sentimentos maravilhosos, da alegria, do cântico que saía dos seus lábios, porque eles estavam alegres com o Senhor. Ele se lembra de como Deus foi glorificado neles. As outras nações viam os judeus sendo restaurados, e aquilo glorificava o Senhor. Eles eram um motivo de bom testemunho do que Deus estava fazendo na vida deles. Ele traz a memória. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer no momento de crise, para a gente continuar avançando, é trazer à memória as coisas grandes e maravilhosas que Deus já operou na nossa vida. Eu tenho absoluta certeza que quanto mais tempo você tem de caminhada com Jesus, mais coisas você tem para lembrar, porque Deus certamente, Ele já deve ter feito muita coisa grande, boa e maravilhosa na sua vida, que você teve esse sentimento que ele descreve aqui, você ficou como quem sonha. Você virou para alguém do lado e falou: me belisca aí, porque eu acho que isso não é verdade, está acontecendo mesmo. E a pessoa falou: Deus está te abençoando, é Deus que está fazendo. Trazer a memória que nos dá esperança, é isso que ele faz. Mas aí, ele faz esta oração: restaura a nossa sorte. Alguma coisa estava fora do lugar, alguma coisa não estava boa, alguma coisa estava doendo, alguma coisa estava trazendo sofrimento. Restaura, Senhor, a nossa segunda postura que nós aprendemos para seguir em frente em meio à crise é encarar o presente com fé e olhar o futuro com esperança.
encarar o presente com fé e olhar o futuro com esperança. A fé, ela tem um fundamento. A fé do cristão tem um fundamento. A nossa fé não é na fé. A nossa fé não é na fé. A nossa fé, ela está em Deus. Aqueles que não conhecem a Deus, colocam a fé na fé. Como canta o cantor: andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. O cantor que compôs essa música, ele não conhece a Deus. Ele não conhece o Senhor. Porque quem não falha é o nosso Deus. Quem não falha é Jesus. Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Trindade eterna, nunca falha. A nossa fé pode falhar sim. Aliás, ela é provada para ser aprovada. Pedro diz isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Ele fala da fé que é provada para ser aprovada, assim como o fogo é provado, assim como o ouro é provado pelo fogo. Então a nossa fé, ela tem um fundamento, ela tem um alicerce. A nossa fé, ela precisa estar enraizada em Jesus, e bem enraizada, raízes profundas em Jesus. Assim como nós estamos ocultos, escondidos em Jesus, eu falei desse texto no começo do culto, a nossa fé também tem que estar enraizada nele. E quanto mais enraizada tiver, mais forte é a nossa fé nele. Vocês estão entendendo? E precisamos olhar o futuro com esperança. E quando a gente fala da esperança, na ótica do cristianismo, pelas lentes do Evangelho, a gente está falando da esperança que nunca, jamais pode ser desconectada de Jesus, porque Ele é a nossa esperança. A psicologia tem estudado a esperança, que é algo tremendo isso, né? O estudo da esperança, como que os homens acreditam que os seus planos e metas podem ser concretizados. Tudo bem, é uma perspectiva psicológica da esperança, que faz as pessoas irem atrás dos seus sonhos e metas. Mas olhando a esperança sob a ótica do Evangelho, a nossa esperança, ela é uma pessoa, que é Jesus. Uma pessoa que não é uma pessoa qualquer, é o próprio Deus que se fez carne, se fez homem. Jesus é a nossa esperança. Paulo fala sobre isso, que Jesus é a esperança da glória. Ele é a nossa esperança da glória. A nossa esperança, ao contrário do que diz o mundo, ela nunca morre, nem primeiro nem por último, porque Ele vive para sempre. Amém? Então é isso que o salmista, ele começa dizendo isso para o Senhor, né? Ele fala, versículo 4, Senhor, restaura a nossa sorte. E ele diz, e ele faz uma comparação. Ele faz uma comparação quando ele pede para que Deus restaure a situação deles. E ele faz uma comparação, como as torrentes do Neguebe. Como as torrentes do Neguebe. O Neguebe é a parte sul de Israel. E a parte sul de Israel é uma região estratégica para os viajantes daquela época, como é até hoje, é uma região estratégica do mundo, porque se você olhar o mapa de Israel, é um país pequenininho, deve ter o tamanho de Alagoas, tem o tamanho dos nossos estados, os menores. Mas Israel, que é banhado pelo mar Mediterrâneo, ele está encravado entre 3 continentes. Israel faz ligação com a África, com a Ásia e com a Europa. Vocês acham que é por acaso que Deus colocou Israel ali? Israel, na sua história, ele ficou encravado entre as batalhas e o trânsito comercial desses 3 grandes continentes. E no sul de Israel, os viajantes passavam por ali,
indo da África para a Ásia, ou da África para a Europa, ou da Europa para a África, ou da Ásia para a África, fazendo aquele trajeto, passando por Israel, e quando chegavam ao Neguebe, ao sul de Israel, eles encontravam água, encontravam torrentes, encontravam água que matavam a sede daqueles que viajavam. E quando eles encontravam sedentos a água do Neguebe, aquilo era um refrigério. E então eles poderiam continuar a sua caminhada, poderiam continuar a sua viagem, poderiam ir em direção ao seu destino. Ele está dizendo: Senhor, estamos no meio de uma viagem, a nossa alma está sedenta, estamos cansados, estamos aflitos. Então, Senhor, restaura a nossa vida, como as torrentes, como as águas, como as fontes do Neguebe refrigeram a sede de um viajante cansado. Quantos de nós nessa noite precisam desta água do Espírito, cuja fonte é Jesus? Deus tem água para nos dar, a água da vida. Jesus falou isso para aquela mulher samaritana, no poço de Jacó, João capítulo 4. Aquela mulher que tentou discutir religião com Jesus. Aquela mulher estava cheia de religiosidade, mas ela estava em pecado, já estava no seu 6º marido. E quando a gente vê aquele diálogo de Jesus, gente, é tão maravilhoso que a gente aprende com Jesus a como não entrar numa discussão. Jesus poderia ter se envolvido naquela discussão que ela estava propondo, e Jesus foi direcionando a conversa, levando ela a entender que quem estava ali podia dar a ela uma água que aquele poço não podia dar para ela. E aí ela se despertou e disse: me dá dessa água aí, que se eu beber não vou ter mais sede. Onde que está essa água? E ele disse: eu sou a fonte dessa água, quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Jesus, Ele é a verdadeira torrente do Neguebe, que nós precisamos, que a nossa alma necessita. Então o salmista está anelando pelo refrigério que vem de Deus. Davi desejou e orou pelo refrigério do Senhor lá no Salmo 23, quando ele se vê como uma ovelha, ele que foi um pastor de ovelhas, e quando ele compõe o cântico do Salmo 23, ele se vê como uma ovelha, e ele vê o seu Deus como um pastor, e ele escreveu no Salmo 23, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Isso também nos lembra o que Jesus nos prometeu em João 14, 27, eis que vos deixo a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Para a gente continuar avançando em meio à crise, nós precisamos olhar para Jesus com fé, com esperança, porque nele nós encontramos o refrigério que precisamos para continuar avançando em meio à crise. Ele tem água para você hoje, Ele tem refrigério para você agora. Abra o teu coração para Ele, derrame a sua alma na presença de Deus, Ele trará o refrigério e o ânimo que a sua alma precisa. Me lembra também o que Paulo diz a respeito do Espírito Santo em Romanos capítulo 8, quando ele diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, Ele nos assiste em nossa fraqueza, e Ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Eu não consegui até hoje entender o que significa isso, mas o Espírito Santo, de alguma forma dentro de nós, no nosso interior, Ele trabalha de uma maneira espiritual, em que Ele nos acolhe, Ele nos assiste, Ele nos abraça, Ele supre as necessidades mais profundas da nossa alma e do nosso espírito. É preciso continuar avançando, porque após olhar para Deus, o salmista agora, ele se volta para o seu povo, quando ele diz: Senhor,
restaura a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe matam a sede dos viajantes. Ele está falando para Deus, ele está olhando para o Senhor, ele está dizendo que Deus pode fazer por eles. E agora o salmista, ele se volta para o seu povo, porque é preciso continuar avançando, é preciso continuar semeando, é preciso continuar arando a terra, é preciso continuar a nossa vida. Então ele diz nos versículos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. O salmista está se referindo a uma atividade que era comum nos seus dias. Ele está falando do trabalho agrícola, do agricultor que semeava, arava a terra e esperava aquela semente germinar e trazer alimento. Mas ele descreve o trabalho do semeador, que é feito com dor, que é feito com lágrimas, que é feito com tristeza. Ele está falando do trabalho do agricultor, mas um trabalho árduo, um trabalho difícil. Talvez não esteja chovendo, talvez não haja nenhuma expectativa humana de que venha chuva, a terra está seca, mas ele está chorando. Talvez esse agricultor esteja enfrentando lutas no seu casamento, lutas com os seus filhos, talvez esteja enfrentando lutas interiores, internas, e às vezes os nossos maiores inimigos, os nossos maiores fantasmas estão dentro da gente. Então ele vai trabalhando e arando a terra e plantando a semente, chorando, com dor, com sofrimento, mas ele não para, ele continua arando a terra, ele não pode parar, ele tem que continuar semeando. É a descrição dos sentimentos que pairavam no seu coração. Quando ele fala de choro, quando ele fala de sofrimento, ele está falando do que estava no coração dele. Ele não está inventando uma canção para vender, para tocar na rádio, para fazer sucesso, para fazer fama. Isso aqui é um testemunho, gente. Isso aqui é um testemunho. Ele está dizendo o que estava acontecendo dentro dele, dentro do coração dos seus irmãos, do seu povo. É a descrição do que estava acontecendo com eles. Mas eles não podiam parar, eles tinham que continuar. Precisavam continuar trabalhando, semeando, tocando a vida. A vida continua, como diz o ditado popular, ou como diz o poeta, navegar é preciso. Eles precisavam perseverar em cumprir as suas responsabilidades. O trabalho agrícola é quase que é uma verdade daqueles dias, mas é também uma metáfora da vida. Eles precisavam continuar trabalhando nas suas profissões. O carpinteiro, o pescador, o pastor de ovelhas. E nós, que temos outras profissões, porque não somos da zona rural, precisamos continuar nas nossas atividades domésticas, profissionais, cumprindo os nossos compromissos. Precisamos continuar avançando em meio à crise. O que Deus está nos dizendo, meus irmãos, com esta palavra, é que quem vive com fé e obediência a Ele, mesmo em meio às crises, verá os maravilhosos resultados das escolhas, das atitudes, das obras que nós realizamos, que agradam a Deus, enquanto enfrentamos a crise que abate sobre a nossa vida. É isso que o salmista está dizendo, que nós devemos, mesmo em meio às crises, perseverar em semear para Deus a fidelidade, a obediência, o amor, a devoção, a adoração, a fé, a misericórdia, o perdão. Lembra que eu falei aqui, quando eu estava ministrando os dízimos e as ofertas, que tudo na nossa vida é semeadura? Tudo na vida é semeadura. Quando você semeia obediência, vida consagrada, quando você renuncia ao pecado, quando você ama, quando você perdoa, quando você exerce misericórdia,
quando você estende a mão para ajudar alguém, quando você dá o ouvido para alguém falar, de repente você não sabe nem o que vai dizer para a pessoa, e às vezes é melhor ficar quieto, não dizer nada mesmo, só ouve. Você já está dando de si para a pessoa. E quando você vai fazendo tudo isso, você está enfrentando um baita problema, mas você está ali fazendo a vontade de Deus, você está ali ajudando as pessoas, você está ali fazendo a obra do Senhor, você está ali fazendo a obra de Deus, e você está fazendo uma semeadura. É verdade, você está chorando, você está sofrendo, você está com dor, mas você está semeando coisas boas. E se você está semeando aquilo que Deus aprova, aquilo que é a vontade de Deus, meu querido, acredite no que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que você voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Porque aquele que disse é fiel para cumprir a sua promessa. Você colhe o que você planta. E se você está plantando boas sementes, a sua colheita será uma colheita que vai abençoar a tua vida, que vai glorificar Jesus em você e que vai abençoar outras vidas que estão ao seu redor. Você acredita nisso? Então, assim como os judeus dos dias do Salmo 126, certamente todos nós enfrentamos crises, lutas, dificuldades, tribulações. Estamos todos no mesmo barco enfrentando uma pandemia. Às vezes passamos por situações tão maravilhosas, né? O barquinho da nossa vida está indo ali de vento em popa, aquele céu azul, aquela brisa. As velas do nosso barco estão indo ali, e está tudo lindo e maravilhoso. De repente vem uma grande tempestade. Mas navegar é preciso, a gente tem que continuar a travessia. E Jesus está com a gente dentro do barco, Ele nunca nos deixa sozinhos. Ele não deixa a sua vida naufragar, se você segurar nas mãos dEle, e não soltar das mãos de Jesus. Então, quando enfrentamos uma crise, nós precisamos trazer à memória que nos dá esperança, e precisamos olhar, encarar o presente com fé e olhar o futuro com esperança. Eu convido você a fechar os teus olhos, abrir o teu coração. Pense naquilo que Deus te comunicou hoje nesta noite. Quando você traz à memória o que te dá esperança, quando você persevera semeando a fé, quando você semeia a obediência, quando você semeia o amor de Deus, então você pode suportar a crise, você pode vencer a crise, e você pode colher os frutos da boa semente que você plantou. É promessa de Deus para a sua vida. Eu convido você a abrir o teu coração e a falar com Deus nesse momento. Entregue para Deus aquilo que precisa de restauração. Lembra que o salmista orou para Deus nesse salmo, no versículo 4: Senhor, restaura a nossa sorte. Alguma coisa estava acontecendo ali, gente, e a gente não sabe, mas tudo bem. O que a gente sabe é que quando a gente lê isso, a gente se identifica e a gente fala: poxa, eu também estou passando por uma situação em que eu preciso da restauração de Deus. Não sei se essa restauração é dentro de você ou fora de você, perto de você ou longe de você, mas peça a Deus agora: Senhor, restaura esta área da minha vida, esse aspecto da minha vida. Restaura a minha casa, os meus negócios, a minha saúde emocional, a minha saúde mental. Restaura a minha saúde física. Restaura a saúde da minha família. Restaura, Senhor, as pessoas, a vida das pessoas que eu amo. Restaura, Senhor. Quem sabe a tua oração tem que ser pelo teu ministério. Quem sabe você está enterrando os seus dons, e Jesus quer usar você. E quem sabe a tua oração nessa noite é: Senhor, restaura o dom do Senhor que está na minha vida, como Paulo escreveu a Timóteo, que também estava desanimado, cabisbaixo, e Paulo disse para Timóteo: Timóteo, reaviva o dom de Deus que está dentro de você. Restaura, Senhor, o fogo do ministério no meu coração. Restaura
o meu relacionamento contigo. Quantos estão longe de Jesus, se afastaram do Senhor, mas o teu Senhor está de braços abertos para você, para te perdoar e te restaurar. A tua oração por restauração é pelo quê? Entregue para o Senhor, Ele virá ao teu socorro, porque ninguém é rejeitado pelo Senhor, aquele que o busca com fé e de todo o coração. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, nós que estamos aqui nesse templo e aqueles que estão nas suas casas, oramos ao Senhor e fazemos a oração do salmista, no Salmo 126, versículo 4, Senhor, restaura a nossa sorte, restaura, Senhor, a nossa vida, restaura e ouve, Senhor, esta súplica, ouve este clamor, ouve esta oração deste teu filho, desta tua filha, que clama por restauração, por cura, por provisão, por saúde. Senhor, traz vida ao que está morto. Meu Deus, opera o teu poder para curar, para restaurar, para fazer coisas novas. Deus querido, restaura a comunhão, restaura a vida espiritual, restaura a família, restaura a fé, restaura a esperança, restaura o ânimo, restaura a visão. Restaura-nos, Senhor, para ti, para a tua glória, e que a nossa vida glorifique o teu nome. E quando olharem para nós, que seja como os judeus do Salmo 26, as pessoas olhem para nós e digam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, e que o teu nome seja glorificado nisso, Senhor. Que a nossa boca se encha de júbilo, de alegria, e que fiquemos como aquele que sonha, porque grandes são as bênçãos do Senhor, para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. É por isso que ficamos como quem sonha, quando somos abençoados pelo Senhor. Não temos palavras para descrever a alegria de ser abençoado por ti. Traz restauração, Senhor, nessa noite. Dá de beber da tua água, a água da vida, que mata a sede da alma sedenta. Que haja conversão, que haja novidade de vida, que haja arrependimento de pecado, que haja mudança de vida, Senhor. Que o poder do Evangelho traga transformação a mentes, vidas e corações. Que o Senhor mude a história, mude o destino e transforme o legado, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.